Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. O mundo moderno no qual a gente vive e as demandas que a gente tem na nossa vida, e um mundo moderno com muita tecnologia, onde a gente pode se conectar com pessoas através das tecnologias, da internet, enfim, a gente pode trabalhar de casa, a gente pode contatar pessoas de lugares mais diversos, onde a gente está sempre sendo convidado a expor a nossa privacidade, a compartilhar o tempo todo, estar sempre conectado com todo mundo, e com um excesso de informação, um excesso de demanda, onde tudo é muito rápido, né? Um botão você pede uma coisa na internet, um botão você descobre alguma coisa nova, você responde uma pergunta, você pesquisa uma coisa que você tem dúvida, enfim, é tudo muito rápido, muito volátil. E é claro que quando as coisas são muito rápidas, que é tudo muito resolvido, muito rápido, onde não demanda muito tempo, um dos grandes desafios pra gente é a gente ficar presente. Porque a maioria do tempo, não sei se acontece com vocês, comigo isso na minha vida eu percebo isso na vida das outras pessoas, mas principalmente na minha aqui, né? E eu acredito que muitas outras pessoas percebam que assim, a gente está quase que o tempo todo vivendo com muita pressa, com muita ansiedade. A gente tem às vezes uma dificuldade muito grande de viver o momento presente. Então a gente vive esse momento sempre, né, vivendo ele de uma forma muito superficial, de uma forma muito medíocre. A gente vive esse momento muito mais ou menos. A gente está sempre vivendo esse momento achando que ele é um degrau para o momento seguinte. Então eu não vivo esse momento por esse momento, né? De braços abertos para aquilo que o momento ele pode me entregar. Na realidade não. Na realidade o que eu faço eu vivo esse momento pensando no próximo momento, como se fosse uma escada, e aí eu estivesse olhando para o meu próximo degrau, entende? Como se eu estivesse olhando para o topo, lá para onde já nem mais eu enxergo a escada, como se fosse uma escada muito grande, e aí eu estou olhando lá para frente, e aí eu só estou enxergando esse momento que eu estou como um degrau que eu tenho que pisar para poder chegar no próximo. Só que o que acontece em muitos momentos? Se a gente fica sempre olhando para o momento futuro, sempre pensando no momento futuro, nunca aproveitando o momento que a gente está, é como se a gente estivesse numa escada infinita que nunca acaba. E a gente fica sempre pulando o momento presente, percebendo o momento presente como um degrau, só que aí você passa para o próximo degrau, e você olha para o próximo, e você passa para o próximo, e você olha para o que está na frente, e você vai mais um cadinho, sobe mais um cadinho, e quando você acha que você chegou no topo, na verdade não tem topo, é mais degraus, então a gente está sempre olhando para o futuro, sempre olhando para o próximo. E aí o que acontece? Passa muito tempo da nossa vida, passa um período da nossa vida, quando a gente vai olhar para a nossa vida, para as nossas questões, para o passado, enfim, a gente percebe que a gente não viveu aquilo que a gente tinha oportunidade de viver com interesse, com presença, porque a gente estava sempre preocupado com o momento futuro. É claro que todos nós temos demandas, claro que todos nós temos coisas que a gente tem que fazer, que a gente tem tarefas ao longo do dia, que a gente trabalha, que a gente tem obrigações, mas assim, mesmo que a gente tenha muitas obrigações, muitas tarefas, não é exatamente a falta de tempo que faz com que a gente não consiga viver os momentos do presente, os momentos do agora com interesse. Na verdade, é a nossa pressa, a nossa ansiedade que faz com que a gente não consiga viver. Porque a gente não precisa de muito tempo, né? Claro que o ideal seria a gente conseguir fazer todas as coisas que a gente precisa com a maior presença que fosse possível naquele momento, né? De fato, fazer com presença, com vontade. Mas se a gente não consegue fazer isso o tempo todo por ser muitas demandas, por a gente também estar no processo de aprendizado, que a gente tenha 5 minutinhos por dia, nem que seja na hora que a gente vai dormir, para a gente viver aquele momento, para a gente respirar fundo, né? Em geral a gente não lembra nem de respirar, a gente respira assim meio mais ou menos, a gente respira assim meio superficial também, não se entrega muito para o momento, não se entrega muito para a respiração. Então tem um momento onde a gente sente o que está acontecendo, a gente respira, né? A gente tem tanta pressa, tanta ansiedade,
que assim, sentar para meditar é um desafio pra gente, né? É quase uma sentença de morte. Não, você tem que sentar. Não, meu Deus, vou ter que meditar aqui, vou ter que sentar e ficar parado, perdendo tempo. É isso que a gente imagina. Então, só sentar para meditar, ou sentar às vezes para fazer um relaxamento, já é uma catástrofe para a nossa cabeça, já é uma catástrofe para o nosso ego. A gente já fica totalmente desesperado. A gente sentou 1 minuto para meditar, meu Deus do céu, o mundo vai acabar. Então, a gente, até mesmo meditar é uma dificuldade. Só que o que acontece? Quem medita regularmente, quem já meditou, quem já teve experiências de meditação, o que provavelmente deve ter percebido também é que assim, até o momento onde você nunca meditou, você acha que você vive sua vida com muita presença, que você está aproveitando tudo, que você está vivendo de verdade, que você está fazendo suas próprias escolhas, que os desejos que você tem são realmente seus, né? Você sente que você tem um super livre-arbítrio, que você está escolhendo tudo. Quando você começa a meditar, passa por experiências de meditação e se entrega de verdade à meditação, e aí pode não ser na primeira, mas pode ser na terceira, na quinta, na 10ª, na 20ª, enfim, não é uma contagem, né? Pode acontecer em qualquer um, é como apostar na loteria, por exemplo. Você não sabe, pode ter a chance de que esse bilhete que você está comprando é o que você vai ganhar. E aí, se você não ganhar esse, o próximo pode ser. Então, é sempre como uma loteria. Pode ser que aconteça. De repente, você não estava esperando e a meditação faz aquele efeito, né, te traz para o presente. Mas então, quem nunca meditou, acha que está vivendo o super presente. No momento que a gente tem essa experiência de meditação entregue de verdade, a gente percebe que, assim, a nossa presença no dia a dia é muito superficial. Ela é bem baixa, né? A gente é mais controlado por coisas externas o tempo todo. A sensação que a gente tem depois é que assim, a gente estava sendo um robozinho naqueles momentos. Entendeu? Tava sendo um zumbi, assim, sabe? Meio anestesiado, não sentia nada direito, fazia as coisas só pra fazer, não tinha... Até os pensamentos, assim, pensamentos bem chulos, bem superficiais. E quando a gente medita, a gente percebe que a gente estava bem superficial na nossa presença. Que a gente não estava tão presente assim. Que a gente não estava tão entregue assim ao momento presente. Mas, às vezes até a gente conseguir essa experiência, às vezes a gente precisa meditar algumas vezes. De toda forma, né, a gente acaba percebendo que a gente vai vivendo muitos dias da nossa vida com uma pressa muito grande. Então a gente tem muita pressa. E às vezes essa pressa toda que a gente tem não permite com que a gente viva o momento presente do jeito que ele é. Que a gente aproveite o momento presente com tudo que ele nos fornece, com tudo que a vida nos fornece. Então é como se a vida estivesse dando pra gente 100% dela o tempo inteiro. A vida está dando pra gente tudo que ela pode 100% o tempo inteiro. Só que aquilo que a gente recebe, às vezes, não vai ser 100%, vai ser 50%, vai ser 30%, vai ser 10%, vai ser 5%. A depender da nossa presença, a depender de como a gente se dispõe para se entregar para a vida. Então, a vida pode estar entregando o tempo todo 100% dela. Por eu não estar presente, eu estou aproveitando 5% da vida. Eu estou aproveitando 30% da vida. Ou seja, tudo aquilo que eu poderia aproveitar, que eu poderia ter de experiência, de sensação, de aprendizado, eu não estou recebendo. Eu estou meio anestesiado ali. Eu estou vivendo meio no piloto automático. Eu estou deixando que pensamentos, que emoções de outras pessoas, do mundo, me guiem. Eu não estou sendo guiado pela minha guiança interna, pela minha sabedoria. Eu estou sendo guiado por qualquer coisa que chegue. Qualquer pensamento que vem me toma e me leva. Qualquer sentimento que vem me toma e me leva. Me sequestra e me leva. Eu não tenho escolha. E aí eu percebo que muitas das escolhas, das decisões que eu imagino que eu estou tendo, na verdade não são escolhas nem decisões. Porque eu estou bem anestesiado. Qualquer coisa que vem me leva. Então eu não estou decidindo de verdade, eu não estou sentindo de verdade. Eu não estou escolhendo de verdade. Qualquer coisa que vem já me toma. Eu sinto a sensação de que eu estou escolhendo, mas na verdade não. Eu estou fora do presente. Então, a gente vive com muita pressa. A gente, às vezes, para conversar com alguém, a gente nem olha mais no olho das pessoas. A gente fala um bom dia assim, meio protocolar. A gente escuta as pessoas de uma forma muito superficial, com aquela pressa, sabe?
Ai, fala rápido porque eu não tenho muito tempo. E isso não só nas relações de trabalho, na vida. Então, às vezes você está em casa com as pessoas que moram com você, e aquele poderia ser um momento muito bom, muito agradável, né? Um momento onde você ia recarregar de vez as suas baterias para você conseguir viver o resto do dia, ou para você repor suas energias para viver. E aí você tem aquela experiência de estar ali com as pessoas que você ama, mas você quer escutar elas, quer que elas falem rápido, quer que elas acabem logo, quer que elas não falem mais nada, quer que tudo se resolva logo para você estar naquele local, para que aconteça logo aquela coisa, para que você possa estar no futuro. Você fica desejando estar no futuro. E aí, aquele momento precioso, onde seria um momento onde você ia aprender, onde você iria vivenciar coisas positivas, onde você ia recarregar suas baterias, onde você ia sentir naquele momento que a sua vida tem propósito, onde você ia sentir naquele momento que a sua vida não é tão ruim, onde você ia poder sentir gratidão pela sua própria vida. Você está vivendo de uma forma superficial, ou você está vivendo aquele momento mais ou menos, e você não está percebendo tudo aquilo que aquele momento pode te dar. A vida está te dando 100%, você está aproveitando 5%. Você está aproveitando muito pouco. E aí, às vezes a gente precisa ir para um momento onde a gente fica quietinho, onde a gente relaxa a nossa cabeça, onde a gente se permite viver um momento, para que a gente possa entrar no nosso próprio corpo e viver a vida. Porque senão a gente vive a vida inteira anestesiado, com pressa, vivendo no automático, fazendo escolhas e tomando decisões que a gente nem sabe por que a gente está tomando, falando coisas, tendo conversas que não fazem sentido pra gente, nos submetendo a coisas que não fazem sentido pra gente, a conversas, a relacionamentos, a experiências, a decisões, a escolhas, a lugares. A gente acaba decidindo tudo isso, a gente acaba achando que nós estamos decidindo, mas na verdade a escolha não está na nossa mão, porque a gente não está presente. A escolha só está na nossa mão quando a gente está presente, quando a gente está consciente, está perceptivo, né? E a gente, em muitos momentos, por causa dessa pressa, dessa ansiedade, a gente acha que a vida tem que mudar. A gente acha que a vida está ruim do jeito que está, que eu sou injustiçado, que eu sou uma vítima, que Deus é injusto, que a vida é injusta, porque ela não está do jeito que eu quero. Ela está de uma outra forma que eu não quero, que eu não desejo. E aí eu acho que o problema está na vida estar do jeito que ela está. Só que na verdade não. Na verdade, o problema está na lente que eu enxergo a realidade. É como se, por exemplo, eu estivesse colocando um óculos, e aí o meu óculos está cheio de poeira, está todo embaçado, está cheio de sujeira. Só que eu não percebo que é o meu óculos que está sujo. Eu percebo? Eu acho que é a vida que está suja. Então é como se eu estivesse fazendo faxina em casa. Então vamos dizer que eu estou varrendo o chão. E aí a poeira está no meu óculos, está na lente que eu estou usando. Então eu varro o chão, e varro, e varro, e varro. E quanto mais eu varro, e eu olho de novo, e tá sujo, tá cheio de poeira, eu falo, meu Deus, essa poeira não acaba. Eu continuo varrendo, e eu varro uma vez, e duas, e três, e eu passo pano, e eu faço de tudo. E eu olho pro chão, e o chão tá cheio de poeira. Onde que está a poeira? Nos meus óculos, na minha lente. E aí eu fico tentando modificar o que está fora, o que está externo, modificar o externo, para limpar, para consertar, para arrumar. Só que eu não percebo que o que eu tenho que arrumar é a minha lente. Quando eu percebo que o que eu preciso arrumar é a minha lente, às vezes eu limpo a minha lente, eu enxergo a realidade, eu olho e vejo que o chão está limpo, na verdade. Que ele não está sujo, que ele não está com poeira, o que estava com a poeira era dos meus olhos, era das minhas lentes, era meu óculos. Então, é dessa mesma forma. Às vezes a gente enxerga que a nossa vida está errada do jeito que está, não é porque ela está errada, mas é porque eu estou tão submerso nos meus desejos insaciáveis, eu estou tão submerso numa pressa, numa ansiedade, eu estou olhando tanto para a vida dos outros e desejando viver as experiências dos outros, que eu não tenho presença o suficiente para me olhar para a minha própria vida e eu perceber que ela está boa do jeito que ela está.
agradecer as coisas que a minha vida traz. Em muitos momentos a gente não consegue receber aquilo que a vida está trazendo pra gente, enxergar as coisas como positivas, como boas, porque a gente está olhando para a nossa vida muito anestesiado, fora do presente. E às vezes o que a gente precisa não é modificar a nossa vida, não é mudar tudo, entende? É a transformação que a gente precisa na nossa forma de percepção, como a gente enxerga, do tanto de presença que a gente tem. Então, a gente acaba vivendo muito com uma pressa muito grande, com uma ansiedade muito grande, achando que está tudo errado do jeito que está. Só que na verdade o que a gente precisa é aquietar um pouco o ego, é aquietar um pouco a mente, é ficar quietinho, é deixar o ego ali passivo. Fala pro ego ficar aquele sentadinho, quietinho, deixa ele sentado quietinho, bonitinho, e olha pra vida do jeito que ela é, com os seus próprios olhos. Não com os olhos que a sociedade disse que você tinha que olhar pra vida. Não com as réguas que a vida te deu para que você medisse as suas coisas. A gente está medindo a nossa própria vida, as nossas próprias coisas, as nossas experiências e aprendizados com réguas de outras pessoas. E a régua do outro não serve para a minha vida, a régua do outro serve para a vida dele. São unidades de medida diferentes, né? Então a gente olha para a nossa vida com a régua do outro, com os parâmetros do outro, de outros, de uma sociedade, de um grupo, seja lá o que for. A gente olha através de alguns parâmetros que não tem a ver de verdade com aquilo que eu sinto, que não tem a ver de verdade com aquilo que eu quero no fundo. Só que como eu estou preso na minha própria ansiedade, nos meus próprios desejos, como eu não paro tempo na minha vida para me aquietar meu ego, ele fica eufórico, ele fica estressado, ele quer controlar tudo, mas ele não consegue controlar tudo, então ele fica cada vez mais estressado, cada vez mais ansioso, cada vez com mais pressa, porque ele tenta controlar, mas o controle não está na mão dele. Então aí ele fica tentando, fica pior porque ele não consegue, porque não é a função dele, e ele fica cada vez mais ansioso. Então a gente vai percebendo que muitas vezes a forma como a gente olha pejorativamente para a nossa vida, a forma como a gente olha negativamente para a nossa própria vida, não é porque a nossa vida esteja ruim, é porque nós estamos olhando para a vida com uma lente suja ou com a lente errada. A gente não está olhando para a vida do jeito que ela é, né? Porque quando a gente senta, por exemplo, para fazer uma meditação, a vida não se modifica externamente, ela continua sendo a mesma de um instante atrás. Só que você muda a forma como você olha. Você muda o seu tanto de presença, o seu tanto de consciência. E assim você consegue enxergar a vida de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais nítida, muito mais limpa. Porque você já está mais presente. Então, por mais que a gente tenha muitas requisições, é sempre importante a gente ter momentos e períodos na nossa vida onde a gente consegue ficar quietinho, onde a gente consegue respirar de verdade, onde a gente consegue aquietar a nossa cabeça, a nossa mente, os nossos sentimentos, onde a gente consegue olhar para dentro, onde a gente consegue ouvir a nossa própria intuição, ouvir a sabedoria interna que existe dentro de todos nós. E aí a gente troca com outras pessoas e tem de fato o que doar para os outros. Consegue olhar nos olhos das pessoas, consegue ter tempo para escutá-los, ter tempo para conversar, ter tempo para brincar, para rir, para se divertir. A gente não fica vivendo tudo com aquele peso, porque a gente está indo para a vida com vontade. A gente não está indo porque a gente tem que ir, porque é a nossa obrigação. Mas a gente vai porque a gente tem vontade, porque a gente entrou em contato com a gente mesmo, porque a gente se abasteceu da gente mesmo. E assim, abastecido, a gente consegue ir para a vida, fazer aquilo que a gente precisa com entrega, com presença e com inteireza. Assim, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, espero que tenha tocado o coração de algumas pessoas e que tenha feito sentido para alguém. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui.